Bom dia, irmãos queridos. Estamos já nos preparando para mais um culto inspirativo. A Igreja Batista em Jardim Santana tem a alegria, o privilégio, através do seu pastor, nos domingos, pastor Eliakim, pastor titular dessa igreja, tenho o privilégio de chegar até você para juntos cultuarmos ao Senhor. E hoje não vai ser diferente. Nesta noite, neste culto de celebração, nesse culto comemorativo, nós queremos nos alegrar, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida e pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo de outras igrejas. Obrigado, queridos, por essa comunhão e esperamos que este culto abençoe a sua vida e a vida da sua família. Queremos, portanto, iniciar esse culto glorificando a Deus, louvando ao Senhor. O tema do culto hoje importa obedecer ao Senhor. Nós vamos falar de obediência. Esse é um tema sempre atual e relevante para a igreja, para o povo de Deus. E pensando nesse tema, importa obedecer ao Senhor. Então nós iremos iniciar o culto convidando você para adorar a Deus, convidando você para glorificar o nome do Senhor com um ato de obediência, se apresentando a Deus em obediência dele, cantando esse cântico: vim para adorar-te. E esse cântico fala exatamente da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa alegria de nos apresentarmos ao Senhor para glorificar o seu santo e excelso nome. Glorifica a Deus com este cântico, com essa música. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Graças a Deus. Vim para adorar-te. Este é o desejo do nosso coração. E depois de fazermos isso, depois de ouvirmos esta música, nós iremos agora com o segundo ato de obediência no culto, como o tema está propondo para nós. Eu quero convidar você agora a conversar com Deus, abrir seu coração com toda a sinceridade e colocar diante de Deus aí a sua necessidade para as famílias da igreja, os nossos amigos, irmãos de outras igrejas. Como está a sua situação? Como está a sua vida neste momento que você está cultuando? Talvez exista alguma situação em que precisa ser resolvido antes de continuarmos cultuando a Deus. Você pode fazer isso agora. Pegue tudo isso agora e deposite nas mãos de Deus. Deposite nas mãos do Senhor
e ele irá derramar graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Vamos, portanto, agora orar ao Pai Celeste. Pai Deus, bondoso, bendito seja o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Portanto, Senhor, abençoe, ó Deus, estas famílias, nossos irmãos, amigos, que juntos, ó Deus, através deste canal, eu chego, ó Deus, até a sua casa, até onde ele se encontra, para juntos estarmos em comunhão com o Senhor. E agora, Pai querido, quando estas orações, intercessões estão sendo feitas, realizadas em teu nome, Senhor, situações estão sendo agora, ó Deus, por uma questão de obediência, ó Deus, colocadas no teu altar, nas tuas mãos, sobre os teus cuidados. E nós cremos, ó Deus, que esse é o momento em que o Senhor dirige a tua mão de graça e de poder sobre esta família, sobre esta vida, sobre esta situação, seja ela qual for. E em nome de Jesus Cristo, o milagre, a bênção, a graça há de ser consumada neste momento, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos irmãos, quando nós falamos que importa obedecermos ao Senhor, é por isso que nós estamos aqui cultuando a Deus, é por isso que nós estamos glorificando ao nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no primeiro capítulo, Efésios capítulo 1, o versículo 11 e o versículo de número 12, antes de ler aqui o texto, eu quero pedir você que esteja aí com a sua Bíblia, né? Nós estamos cultuando a Deus e nada melhor do que ter à nossa disposição a Bíblia, a palavra de Deus. Tanto no nosso velho formato de papel, ou você pode acessar aí no seu tablet, através do seu celular, e acompanhar também a leitura da palavra de Deus. Ao invés de você só ser ouvinte, você se envolve mais no momento que você tem o texto diante dos seus olhos. Isso faz uma diferença tremenda, porque enquanto você lê o texto, alguma mensagem que vai falar muito de perto ou que vai te impactar, você poderá marcar, você poderá grifar, para que depois do culto, durante a semana, você volte novamente ao texto para entender e compreender o que Deus está falando. E nesse texto de Efésios 1, o versículo 11 e o versículo 12 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais um texto sagrado que fala de obediência, da necessidade de obedecermos ao nosso Deus. Então, continue glorificando a Deus, continue louvando ao Senhor, e a próxima música que eu quero convidar você a exaltar a Deus, na sua casa, abrir a sua boca, cantar juntamente com a sua família, ou mesmo se você estiver sozinho, você pode fazer isso. Esta linda música, quão grande é o meu Deus. Você percebe que o hino fala de um reconhecimento. Eu estou agora fazendo um reconhecimento de quem é o meu Deus.
E por isso eu estou cultuando a Ele. E por isso eu estou exaltando o nome do Senhor. Então cante, por obediência. Esta é a proposta do culto desta noite: obedecer, obedecer e obedecer, para que benefícios espirituais possam ser derramados sobre nós, possa chegar até nós, e há todo um crescimento espiritual nesse sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Cante agora esta linda música: Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão
o nome do Senhor quando no culto nós podemos ter esta harmonia de mensagens chegando até nós. Antes de nós continuarmos, deixa eu dar uma informação aqui que entendo ser relevante para a sua família, para as famílias da igreja, para você pai, para você vô, para você vó, para você mãe, os irmãos que já são grandes e que têm irmãos pequenos. A partir de hoje, nós voltaremos com o culto infantil. Nós teremos o culto infantil a partir de hoje, voltaremos novamente, as escolas já voltaram a terem aula presencial, tanto as municipais, estaduais, particulares, e não poderia ser diferente com a igreja. A igreja chama as suas crianças agora para um culto todo especial. Este ano nós temos a jovem Isabela sendo a líder do ministério infantil da nossa igreja, juntamente com a sua equipe. Ela preparou a equipe que estará auxiliando uma equipe de professores, de professoras, para estar auxiliando, e ela já está com tudo preparado para o culto infantil, que neste momento aqui, no templo da Igreja Batista em Jardim Santana, está acontecendo. Nós temos um belo espaço, um salão social bastante grande, onde podemos cumprir todo o protocolo, distanciamento, as máscaras, o álcool gel, colocando todos os móveis, as cadeiras para as crianças, totalmente em total segurança. Para que isso possa acontecer, irmãos queridos, e agora principalmente para os pais, no culto da noite, traga as suas crianças, traga para a igreja, convide as crianças, os seus amiguinhos, para vir à igreja, para usufruir da bênção também do culto infantil. E nós estamos dizendo isso por quê? Porque nós ensinamos, abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, e ela diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Essa é a função da igreja. E nós estamos fazendo a nossa função em preparar o culto maravilhoso, um culto de edificação, de ensinamento, de crescimento, de louvor ao nosso Deus, onde as crianças se alegrarão, onde esta equipe estará ministrando sobre ele durante a semana, toda uma preparação dos estudos, das histórias, dos cânticos para as crianças, e chega no domingo à noite, nós precisamos ter as crianças para estarem recebendo. E da única forma para chegar até o culto infantil, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Vamos retornar ao templo, vamos retornar à igreja, mande os seus filhos para o culto. E eu quero lembrar para você, não fique preocupado, nós vamos, assim que fizermos a abertura do culto, imediatamente eu estarei chamando as crianças, elas não ficarão soltas no templo, não ficarão muito tempo no templo. Nós não vamos demorar para dividir, para tirar as crianças do templo e enviar para o salão social, onde ali elas estarão recebendo toda a atenção de uma equipe competente, preparada, abençoada para poder abençoar o seu filho. Portanto, nós queremos contar com você pai, você mãe, você avô. Converse com os seus filhos e fale sobre o culto infantil, porque certamente eles estão sentindo saudades do culto. E aí, a orientação cabe a vocês,
a responsabilidade de estar levando, vamos fazer enquanto nós podemos fazer. Criança, nós podemos, como pai e mãe, dizer, nós vamos para a igreja. E se nós fizermos isso agora, quando eles se tornarem adolescentes, quando eles se tornarem jovens, eu nem preciso dizer, você tem que ir para a igreja porque ele vai sozinho. Agora, se nós não levarmos essas crianças para a igreja agora, quando eles se tornarem adolescentes, você pode convidar, você pode se estressar e dizer que ele tem que ir para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai. Ele não vai para a igreja, porque não foi ensinado, porque no tempo certo, na hora certa, não foi dada a oportunidade dessa criança ir à igreja. Então o tempo é agora. Pai, mãe, avô, avó, leve a sua criança para a igreja. E nós temos a equipe para cuidar, para o culto, neste culto infantil, estar abençoando o seu filho. Contamos com todos vocês nesta palavra que eu acredito que trouxe alegria para o seu coração. E nesta noite nós estamos aqui num culto falando sobre obediência e você observa que a palavra que eu acabo de oferecer para você, a informação que acaba de chegar para você é um chamado para a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, ensina a criança. E o que nós fazemos? Nós obedecemos, nós levamos essa criança, nós damos a oportunidade dela aprender como demonstração de obediência. Você pai, você mãe, você avô, você avó, você está obedecendo ao Senhor quando você leva esses pequeninos para cultuar ao Senhor de todo o coração. Por isso que nesta noite nós estamos com esse tema, adorai somente ao Senhor. E nós podemos ainda dizer, adorarei somente a ti, Jesus, a fim de sermos exemplos, de sermos luz neste mundo. O livro de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 14 e o versículo de número 15, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Coisa maravilhosa. Vocês percebem como começa o texto? O texto começa falando de obediência. Eu submeto a obediência a Deus. Façam tudo. Este fazer aqui é obedecer a orientação de Deus e nós só temos que glorificar ao Senhor, nós temos que louvar a Deus por todas estas coisas. O próximo cântico que nós estaremos louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus, diz que o nosso Deus, Ele é soberano. E é por isso que nós obedecemos. É por isso que nós nos apresentamos, porque Ele é soberano. Ele tem o poder, a glória, a majestade sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. Ele tem o controle. E a fidelidade de Deus é algo que nos impressiona e acaba nos impactando também a obedecermos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, glorifique o Senhor com este cântico e os mesmos cânticos que você está recebendo na sua casa são os mesmos cânticos que nós estamos cantando aqui no culto presencial da igreja. Agora à noite nós estamos com culto presencial e esses são os cânticos que nós estamos cantando. Então a mensagem é a mesma mensagem que você está recebendo em casa é a mesma mensagem que os demais irmãos, membros da sua igreja, está recebendo agora.
Os textos que nós estamos lendo são os mesmos textos que os irmãos estão recebendo como a mensagem também sendo a mesma mensagem. Porque nós queremos esta unidade da igreja do Senhor Jesus, porque nós cremos sim que o nosso Deus é soberano. Louve ao Senhor, glorifique a Deus. Glória a Deus. É isso, irmãos. O nosso Deus é soberano. E diante desta soberania de Deus, agora eu quero convidar você para passarmos um tempo de reflexão na palavra de Deus. Mensagem da noite trabalha o mesmo tema de todo o culto para nós gravarmos na nossa mente e no nosso coração a necessidade de vivermos em obediência a Cristo, ao nosso Deus. Nós não podemos ser rebeldes à orientação de Deus, sermos desobedientes à orientação de Deus. Então, por isso
que neste momento você é levado a pensar comigo sobre importa obedecer o Senhor Jesus. Eu separei um versículo muito especial para nós refletirmos sobre esse texto sagrado, sobre esse tema, nesse momento de mensagem. O texto de Atos, no capítulo 5, e versículo de número 29. E falando aqui de Atos, este é um livro que você está tendo, a Igreja Batista em Jardim Santana está tendo a oportunidade de ter um contato muito forte, muito estreito, uma intimidade muito grande com as mensagens do livro de Atos dos Apóstolos, porque por vários meses eu tenho pregado nos cultos de terça-feira sobre Atos dos Apóstolos. E lembrando para você que na próxima terça-feira nós estaremos encerrando esta série de mensagens sobre o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós estaremos estudando o último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e você não pode perder por nada. Ah, pastor, mas eu não acompanhei a série de estudos. Então, veja, assista o último estudo da série de Atos e você vai ver o quanto Deus vai falar ao seu coração, o quanto você vai ser impactado com esta última mensagem da série, que você vai tomar a decisão e dizer, a partir de amanhã eu vou começar a fazer a leitura, toda a leitura de Atos dos Apóstolos. E outra, e você querendo, enquanto você faz a leitura de Atos dos Apóstolos, fique tranquilo, é só você entrar no nosso canal do YouTube, Igreja Batista em Jardim Santana, você coloca lá no canal e a série de estudos, todos os estudos das terças-feiras estão lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, está tudo lá à disposição para você ver. Se você for tão impactado, ainda não viu a série de estudos de Atos dos Apóstolos, e você sente no coração de fazer isso, você vai ter a oportunidade de ir lá e um por um estar vendo, eles estão todos numerados, fáceis de você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, mas não perca o último estudo de Atos dos Apóstolos. Olha só o que diz este versículo do capítulo de número 5. Este capítulo de número 5 nós estudamos lá no 5º estudo de Atos, né? E nós lemos esse texto sagrado e agora nós estaremos falando, importa obedecer o Senhor Jesus. E o texto diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Palavra de Deus. Não é isto que nós estamos vendo no culto dessa noite? E veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Aqui, Deus, através desta palavra, ordena o seu povo, ordena a sua igreja a anunciar, a pregar o evangelho, levando e dando oportunidade a outras pessoas a se tornarem também discípulos do Senhor Jesus. Gente que conhece a Deus, gente que obedece a Deus e que faz a sua vontade, como nós, nesta noite, neste culto, estamos dando exemplo. A Igreja Batista em Jardim Santana, sobre a liderança da nossa Junta de Missões Mundiais, inicia no próximo mês a grande campanha missionária para que o evangelho possa chegar a
tantos lugares neste mundo que eu não posso ir, você não pode ir, mas nós poderemos segurar as cordas, nós poderemos cooperar para que essas coisas possam acontecer. A nossa visão é mesmo sendo uma pequena igreja, mas com uma grande visão missionária. E quando neste culto nós falamos de obediência, importa obedecer a Jesus Cristo, este é um tema totalmente missionário. Este é um tema que fala sobre missões. E quando nós fazemos missões, nós fazemos uma campanha, não fazemos isso porque é bonito, porque é uma moda, porque é uma opção. Não. Nós fazemos porque é um ato de obediência. É ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando nós pregamos o evangelho a toda criatura, o texto sagrado continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê não tem a possibilidade de salvação. O texto diz que está condenado. Ah, pastor, mas como assim? Não, isso é o que nós, o ser humano, merece. Isso é o que a humanidade merece. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A palavra morte aqui é condenação. Condenação eterna. Quem vem e muda este placar, que muda esta situação, é Jesus. E por isso que neste culto nós estamos dando essa ênfase: importa obedecer a Jesus. Porque quem fez o sacrifício foi Ele. Quem fez o sacrifício por nós foi Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença para todos nós. É importante atentarmos isso. Então, olhando para esse texto aqui, esse texto que nós lemos, Atos 5 e versículo de número 29, importa obedecer ao Senhor Jesus. A primeira coisa que eu destaco aqui, diante desta introdução, é que a obediência, ela gera em nós crescimento. Nós não ficamos raquíticos. Nós não continuamos crianças. Não, queridos. Nós crescemos. Nós nos desenvolvemos para entendermos a orientação, a graça e a bondade do nosso Deus. Olha aí, ainda no capítulo 5 de Atos, o versículo de número 14, quando nós olhamos ainda para Atos 5 e versículo 14, nós podemos ver claramente essa verdade bíblica sendo ensinada para nós. E aqui o texto sagrado está dizendo: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados, se ajuntando ao Senhor Jesus. É o que diz esse texto de Atos 5 e versículo de número 14. Então, obedecendo às ordens de Cristo, você ganhará muito mais do que você pode dar, do que você pode oferecer. Nós oferecemos, nós damos e o celeiro continua cheio. Porque Deus derrama bênçãos grandiosas sobre a sua vida, também para o seu benefício. A segunda situação que nós observamos aqui no texto, através desse tema, desse culto que estamos falando sobre obediência, que a obediência, ela, além de gerar o crescimento, como destaquei no primeiro momento, gera também alegria, contentamento. Nós
cultuamos a Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor para cultuar com muita alegria, com muito contentamento. Porque a obediência gera a alegria. As bênçãos, a graça de Deus é maravilhoso quando nós podemos fazer isso de todo o nosso coração. Um pensador do século XX, Matthew Henry, ele deixa uma frase muito interessante para a nossa reflexão sobre esse segundo momento que a gente vê no texto, obediência gerando alegria. E ele diz assim: alegria santa é óleo para as engrenagens de nossa obediência. A alegria, ele diz, alegria santa é o óleo para a engrenagem da nossa obediência. É tão bom e maravilhoso nós podermos ver isto. E a terceira situação em que nós observamos nesta noite, nesta reflexão, nessa mensagem que eu estou aqui deixando para você, é que a obediência motiva-nos a obedecer muito mais. Obediência não é peso. Obediência não é algo enfadonho. Não é algo que traz cansaço. Muito pelo contrário. Traz para nós um sentimento maravilhoso. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e eu estou citando bastante Atos, até mesmo por causa da leitura que você já fez, do acompanhamento dos estudos, né? Da série de estudos. Então essa mensagem está aí, muito clara e muito presente na sua mente. E nessa obediência que motiva cada vez mais estarmos ainda obedecendo ao Senhor, o texto de Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Com alegria ensinava a palavra de Deus. Sentia o desejo de fazer mais do que eles já estavam fazendo. É o que diz este texto sagrado. Agora sim, nós podemos concluir nesta noite esta reflexão, esse momento de culto que nós estamos na presença de Deus. Nós entendemos que, falando de obediência, nós estamos falando de colheita espiritual. Nós estamos falando da igreja sentir alegria. Quando nós fazemos essa colheita com alegria, é uma demonstração de obediência ao que o Senhor tem colocado para nós. Claro que esta obediência tem que ser feita com amor, pois obediência a Deus é a prova infalível de um amor sincero, verdadeiro e supremo a Ele. Obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. A inteligência pode esperar, mas a obediência por amor, não. Temos que fazer já, agir neste momento. Nós não podemos deixar para amanhã. A regra áurea para entender as coisas espirituais não é apenas uma questão de inteligência, mas sim obediência que vem no ato de sabedoria. Obediência tem a ver com sabedoria. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, se você, que é inteligente, mas tem falta de sabedoria, peça a Deus
E Deus concede, Deus dá a você. Essa sabedoria, nós transformamos isto em obedecermos a Deus. Então, a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O que você quer fazer agora neste final do culto? Que decisão você quer tomar agora no final do culto? Podemos tomar a decisão de continuarmos obedecendo a Deus. E se você ainda não estava fazendo isto, tome a decisão nesse instante de dizer, por uma questão de sabedoria, eu vou obedecer ao meu Deus, porque nessa noite eu fui impactado, abençoado, muito abençoado, com um culto em que eu ofereci somente a Deus. E eu entendi que neste culto, mesmo aqui na minha casa, eu senti a presença do Santo Espírito de Deus. Eu senti que o Espírito de Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora. Assuma esse compromisso. Faça essa aliança e obedeça ao Senhor Jesus. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer por esse tempo, por esses minutos que passamos juntos com essas famílias, ó Deus, os nossos amigos, irmãos em Cristo, de outras igrejas, em tantos lugares. Neste momento, ó Deus, eu nem tenho a percepção de onde essa mensagem está chegando, está atingindo, ó Deus, está abençoando, e por isso que nesse instante eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, como agente de bênção do Senhor, de abençoador, porque o Senhor nos usa como instrumento para isso. Muito obrigado a Deus por esse tempo tão especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Tenham uma semana abençoada. Que Deus esteja derramando graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida e que esta semana seja uma semana em que Deus dará muitas oportunidades para você obedecê-lo com muita alegria. Que Deus te abençoe. Fique aí com esta última música para encerrarmos o culto da noite. Quando terminar a música, nós vamos deixar aí para você o nosso número da conta corrente da igreja. Às vezes em casa você fica, eu gostaria tanto de participar, de contribuir com a Igreja Batista em Jardim Santana, e eu não sei como fazer isso. Então nós deixamos para você aí no final do culto, no final da música, que você estará louvando a Deus, o banco, o número da conta corrente da igreja, e você poderá abençoar a Igreja Batista em Jardim Santana, entregando o seu dízimo, entregando uma oferta de amor para empregarmos nessa obra maravilhosa. Deus abençoe. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em
caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem